Construir uma casa é um dos maiores investimentos que a gente faz na vida. Então o tema de hoje é os 3 motivos para você financiar um imóvel. A maioria das pessoas tem medo de usar o dinheiro que ela acumulou durante uma vida e colocar no investimento inseguro, por falta de conhecimento, por ser algo muito burocrático ou mesmo por pouca atratividade. Essa insegurança, ela pode ter um caminho mais fácil, mas nem sempre o mais fácil é o mais rápido. Vai exigir um planejamento cultural e financeiro. O planejamento cultural é basicamente entender nossa real necessidade. Não devemos pensar na nossa primeira casa como se fosse a última casa de nossas vidas. Nós, seres humanos, estamos em constante mudança. Toda hora a gente muda. Imagina se você constrói uma casa para a vida toda e se depara com uma pandemia e você percebe que você precisa mudar de cidade. E não é só uma pandemia também, gente. A gente pode mudar de trabalho. E essa casa, ela pode ser um trampolim para outras casas. Mas antes de tudo, no planejamento cultural a gente precisa entender o tamanho necessário da nossa casa, até porque nós vamos investir no metro quadrado da construção. Cada cômodo fechado, ocioso, tomando pó, é um valor perdido. A gente precisa pensar o que é a nossa programação para aquele momento. Contextualizando, então, quando a gente é jovem, faz 18 anos de idade, você não vai comprar logo um carrão de primeira, né? Todo mundo que começa aí, de repente nem começa com carro, mas daí quando junta um pouquinho mais, começa com um carro menor, mais baixo, e quando a situação financeira melhora, você acaba comprando o carro dos seus sonhos. A mesma coisa pode acontecer com a casa. A casa, sim, de fato, pode ser um trampolim na sua vida. Você não vai começar com uma casa grande logo de primeira, porque eu acredito até que isso pode ser um erro. É legal você começar com uma casa pequena, porque é o início da sua vida, ele vai bater junto com o seu planejamento financeiro econômico, e essa casa pequena ela vai ser um grande laboratório, seja uma casa construída, financiada, comprada à vista, alugada, vai ser o laboratório para você aprender toda a sua dinâmica familiar, o que você precisa, de quantas panelas você precisa para cozinhar, quantas gavetas você precisa para guardar essas panelas. No planejamento financeiro, a gente tem 3 pontos que a gente precisa prestar atenção no caso do financiamento imobiliário. O primeiro deles que eu quero conversar com vocês é a segurança processual. O que isso quer dizer? Quando você financia um imóvel, você vai financiar através de uma instituição bancária que vai colocar o dinheiro dela para você comprar aquele imóvel. Logo, ela precisa se precaver de todos os riscos que ela possa ocorrer. Então, se você tem um imóvel que você quer comprar em uma área de risco, uma área alagada, uma área de deslizamento, os engenheiros dessa instituição vão fazer a análise do local onde esse imóvel está localizado para ver se compensa eles darem o dinheiro deles para você financiar. Ou seja, você acaba tendo uma retaguarda naquele imóvel que você está financiando. Da mesma forma, a instituição financeira ela é munida de advogados que vão ajudar em toda a parte de documentação. Então eles vão ver a veracidade de todos os documentos, vão analisar histórico processual de cada uma das matrículas, para que você fique livre, e a instituição também, desses problemas que podem surgir futuramente. Se você for comprar a casa à vista e não ter esses advogados, esses engenheiros da instituição financeira, você pode correr um grande risco de comprar uma casa assim, numa zona de deslizamento, alagamento, ou de repente ter algum problema burocrático nesses documentos. Então acho que isso nos leva também ao segundo ponto, a não descapitalização do seu capital. Se as taxas do investimento do seu capital, que você tem o dinheiro para comprar a casa, tem uma rentabilidade maior do banco, uma taxa fixa, uma taxa variável, estiver rendendo mais do que o valor que o banco vai te emprestar, que é um cenário de hoje, compensa você ter esse dinheiro no banco e você pegar o dinheiro emprestado do financiamento, do crédito imobiliário para você investir no seu imóvel. O terceiro ponto é muito importante, porque você já parou para pensar que o banco pode ser o seu investidor? Isso significa que quando você pensa num financiamento para construção e principalmente num financiamento para uma construção que vai ser vendida, você não vai mexer no seu capital próprio ou vai mexer muito pouco, porque a lógica é a seguinte: o financiamento imobiliário, seja Price ou Saque, ele vai financiar até 80% do valor da sua construção.
Isso significa que para startar sua construção, você só vai precisar de 20% do valor total. Esses valores são sempre estabelecidos em cima de uma planilha físico-financeira, então você vai ter esse parâmetro. Quando você constrói para vender, se você tiver um dinheiro total para construir a casa, talvez valha mais a pena você pegar um financiamento bancário para não descapitalizar, ou seja, não dispor desse valor que você tem guardado e usar o banco como sendo financiador dessa construção. Porque tão logo você consiga fazer a venda dessa casa, você vai conseguir amortizar mais rápido o saldo devedor. Isso significa que você vai pagar menos juros, porque você só começa a pagar as parcelas do financiamento depois do final da conclusão da obra. Vamos a um exemplo. Se você pensa em construir uma casa no valor mais ou menos de 1 milhão de obra e você vai financiar, você consegue financiar 800 mil e precisa ter 200 mil para começar essa obra. O valor final dessa casa sempre vai ser maior do que o valor de construção. É por isso que a gente fala que vale tanto a pena construir. Então, se você vender essa casa por 1 milhão e 200 mil, você vai dobrar o seu capital investido, que foi só de 200 mil. Portanto, para complementar esse exemplo, vale a pena a gente pegar um financiamento de terreno e construção, principalmente no cenário que a gente tem hoje, em que o dinheiro investido ele vai render mais do que a taxa de juros de construção, a taxa de juros de financiamento de construção. Então, a gente tem a opção de trabalhar com o banco sendo seu investidor. E para finalizar, vamos para o chantilly do café. E vamos ao chantilly do café. Galera, o chantilly do café é sobre o vídeo que nós gravamos sobre como financiar o terreno. A gente falou sobre as modalidades do financiamento do terreno, o financiamento do terreno junto com a construção, e lá a gente falou sobre um pulo do gato, sobre você assinar o contrato da Caixa sem o projeto aprovado e você iniciar sua construção com capital próprio. Teve duas mudancinhas aí, uma delas foi sim o contrato. Então, na assinatura do contrato é uma mudança positiva. Antes você pagava aí, junto com os documentos e a assinatura, por volta de R$3.000. E agora, dependendo da modalidade, você vai pagar de 1.600 e pouquinho a 1.800 e pouquinho. Por outro lado, infelizmente, a gente teve essa mudança que a gente vai precisar esperar o contrato estar assinado para iniciar a construção. A Caixa está exigindo que você tenha o projeto aprovado na prefeitura e entregue para ela. Então é isso. O lado positivo, que está um pouquinho menor aí, esse documento, e o lado negativo, que o tempo vai mudar um pouco. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Se você gostou, deixa um comentário pra gente, curta o vídeo, clica aí no botãozinho inscreva-se e vamos aos nossos patrocinadores. A Bela Casa Pisos e Revestimentos, A Living Const Loja de Imóveis, a Luminária Loja de Iluminação, a M2 Marmoraria, a Milan Decor Loja de Móveis, a Reno Estrutura Metálica e a Intersecta Loja de Automação e Energia Fotovoltaica. Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!